Olá, caros colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando ao vivo agora na página Serviço Social Brasil e em vários outros grupos que compartilham a minha transmissão online quando eu entro e divulgo em várias partes da internet, de maneira que não aparece só nessa página, então aparece em várias páginas ao mesmo tempo. Agradeço a todos os muitos seguidores da minha live que são notificados quando eu entro ao vivo. Obrigado por participar, seu comentário é importante, sua presença é importante. E esse debate de hoje é sobre o serviço social na saúde, mais especificamente sobre os aspectos sociais e a qualidade de vida na família. É importante discutir essa questão, porque essa aula vai compor, aqui claro, é só uma demonstração, o conteúdo teórico é muito mais amplo, não se resume somente ao que vai ser apresentado aqui. Aqui vamos fazer apenas algumas propostas, alguns debates, tomar algumas posições em relação a esse assunto que é tão importante, tão profundo, os aspectos sociais na qualidade de vida da saúde da família. Primeiro é importante lembrar que o termo qualidade de vida foi um conceito criado pelo economista J.K. Galbraith em 1958, que acabou sendo incorporado nas mais variadas graduações, nos mais variados assuntos, né? Nós temos aí a psicologia, o serviço social, a sociologia e nos mais variados outros assuntos aí em que se inseriu o termo qualidade de vida. Em função do termo qualidade de vida, temos também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um modo de medir a qualidade de vida nos países, comparando a riqueza, a qualidade do processo de alfabetização, a educação, a expectativa média de vida, o índice de natalidade, mortalidade, entre outros fatores. Como este curso Serviço Social na Saúde trata dos aspectos da saúde como um todo, então nós não vamos focar aqui nessas argumentações nas questões relacionadas à educação, à alfabetização, apenas nos aspectos da saúde. Para falar de qualidade de vida, de saúde, qualidade de vida e os aspectos sociais, primeiro é importante nomear ou identificar os sujeitos sociais que estão inclusos nessas políticas. Então nós temos aí a criança ou adolescente, na perspectiva da saúde. Nós podemos voltar ainda bem para antes, aí, o neonatal, a criança recém-nascida, né, o bebê recém-nascido, de 0 a 2 ou 3 anos de idade, que é necessário um certo tipo diferenciado de atendimento. E depois nós temos crianças e adolescentes, aí então incluindo o período pós-nascimento, logo o acompanhamento após o nascimento, né, pós-parto. Então inclui-se aí também a gestante e o adulto como um todo, o idoso, a pessoa com deficiência e a pessoa com doenças mais graves, doenças debilitantes, enfermidades debilitantes. Então, compreendendo essa amplitude dos sujeitos sociais que são incluídos na política de saúde, para cada um deles há um nivelamento de qualidade de vida. Há uma necessidade específica. Quando a gente fala de idosos, por exemplo, nós estamos falando de um atendimento humanizado, que muitas vezes, em função da negligência e do abandono, leva esse idoso a ser colocado numa briga, numa casa lá, num abrigo, que antigamente era chamado de asilo e algumas pessoas ainda chamam, mas que é um termo já pejorativo, já superado. Então, nessas casas lá, nesses abrigos, onde o idoso é colocado, ele vive de forma limitada a sua cidadania, porque ele perde ali o direito do convívio familiar e comunitário e passa a viver isolado de uma certa maneira. Então, ele não tem plenamente a sua qualidade de vida garantida. Então, é necessário um acompanhamento aproximado, é necessário que os profissionais de todas as áreas que trabalham com gerontologia, com o idoso, tenham essa preocupação de cobrar a participação da família mesmo quando tem, né? Porque muitos idosos já não têm mais família, por isso são colocados nos abrigos, mas muitos têm família e ainda assim são colocados nos abrigos. Então, para cada um desses sujeitos sociais, há uma abordagem diferente nos aspectos da qualidade de vida, da saúde, os aspectos sociais e a qualidade de vida na família.
Então, o primeiro aspecto da qualidade de vida na saúde da família é a questão afetiva. A família precisa participar, precisa ser apoiada, incentivada, ela precisa participar obrigatoriamente, inclusive com peso de lei, em todos os aspectos relacionados à saúde da família. Ou seja, a família tem que participar da saúde da gestante, tem que participar na saúde da criança e do adolescente, tem que participar nos casos de enfermidades debilitantes e outras enfermidades, tem que participar também na saúde do idoso, obrigatoriamente também na saúde da pessoa com deficiência e também na saúde da pessoa com transtorno mental. Então veja só como é bem abrangente. Aqui já colocamos alguns e ainda existem outros sujeitos sociais e para cada um deles existem aspectos sociais que vão delimitar instrumentos, metodologias, intervenções, iniciativas para atender a necessidade fundamental e básica para que essa pessoa tenha, nos aspectos sociais, uma qualidade de vida garantida através do atendimento e de todo o desenvolvimento da política pública de saúde. Então, para poder falar de cada um, teríamos que começar nas questões do recém-nascido. Recém-nascido, para ter qualidade de vida, ele precisa, já estamos discutindo muito aí, já começa lá no parto, né? Até recentemente nós tínhamos muito problema da gestante ser extremamente maltratada, as reclamações são muitas. Se você fizer uma pesquisa de campo a respeito desse assunto, inclusive gostaria de deixar aqui uma indicação para quem está estudando, né? Fazendo serviço social e vai precisar fazer um TCC, talvez, e queira fazer na saúde, um dos temas que precisam ser feitos para fortalecer a luta pela humanização do atendimento ao parto é a respeito do sofrimento que as gestantes passam nos hospitais quando vão dar à luz, né, usando um termo assim bem simplório, vão dar à luz nos hospitais. Então, quando elas são atendidas, são muito maltratadas. Os relatos, os depoimentos que eu tenho ouvido são realmente de arrepiar os cabelos. São coisas parecidas com tortura. Isso tem que mudar, porque a gestante é um sujeito de direito, está coberto pela lei, ela tem o direito de ter um momento, aquele momento especial de trazer uma vida a este mundo, né, de dar à luz ao seu filho. Ela tem o direito garantido em lei de ser atendida humanamente, de forma humanizada, de ter o seu sofrimento naquele momento, porque de qualquer forma é um período de dor, de sofrimento, uma coisa fantástica, extraordinária, maravilhosa, mas que precisa de uma qualidade. Do jeito que estava, está melhorando agora, mas do jeito que estava não pode, não tem possibilidade de nós, assistentes sociais, assistirmos de forma calada aquela vexatória e aviltante violação de direitos humanos. Tanto no que, porque quando a mãe gestante está ali sofrendo para dar à luz ao seu filho, a criança que está nascendo, embora ainda não saiba, mas inconscientemente ela também está sofrendo muito. E nós não temos aqui como medir se esse sofrimento durante o momento do nascimento, durante o momento do parto, implica traumas psicológicos, mas com certeza aumentam a porcentagem, a possibilidade de desenvolver traumas físicos, né? Nós temos muitos casos de crianças em função mesmo desse maltrato, desse abuso por parte da medicina, principalmente nas maternidades públicas, em relação às parturientes que sofrem muito. Às vezes passam 2, 3 dias sentindo dores, reclamando e sendo maltratados por enfermeiros, por médicos que não se formaram adequadamente, que não amam o que fazem, que não gostam de estar ali, estão ali praticamente contra a vontade, praticando sofrimento contra as pessoas. Então é importante que a mulher, ao ser encaminhada para um hospital, ela tenha garantida ali, tenha um assistente social para fazer o acompanhamento e tenha garantido o direito de ter qualidade de vida na hora do parto, de poder ficar próximo ao seu bebê, de ter ali a diminuição do seu sofrimento de todas as formas possíveis, porque é um momento crucial. E a partir dali, então, nós temos as questões relacionadas à qualidade de vida do bebê e também da gestante, que precisa ser acompanhado, que sai daquele momento com o corpo debilitado, precisando de acompanhamento,
psicossocial. Este acompanhamento não tem acontecido, infelizmente. Existem muitas políticas falando sobre isso, mas esse acompanhamento não tem acontecido. É importante, então, que o assistente social que trabalha nos hospitais, que trabalha na saúde, tenha a capacidade técnica, operativa de referenciar a parturiente. Ela precisa ser referenciada, precisa de um estudo social, precisa se saber se essa mulher que deu à luz, se ela tem condições econômicas de alimentar-se e de alimentar o bebê. Porque nós estamos trabalhando muito com as consequências e não estamos trabalhando com as causas. É muito provável que as multifacetadas expressões da questão social sejam melhores resolvidas e melhores enfrentadas quando começarmos a trabalhar as causas. Então, um acompanhamento biopsicossocial, sendo vítima das multifacetadas expressões da questão social ou se tornando uma das próprias expressões da questão social na sua prática diária, no seu cotidiano, no seu modo de viver. Então, é importante que os aspectos sociais sejam levados em conta, desde o acolhimento da parturiente no hospital até o momento da alta dessa criança e dessa mãe para voltar à sua casa. Então, voltando aqui, tivemos um probleminha aqui no sinal de internet, mas eu já consertei, já voltou aqui. Então, voltando ao que nós estávamos falando, né? Travou tudo para todo mundo, que o sinal de internet caiu aqui, mas voltou. Então, os aspectos sociais. Quais são os aspectos sociais? Nós vamos falar de aspecto social. Aspecto social é conforto, aspecto social é lazer, o aspecto social é a diminuição da dor social. Então, nós temos, dentro da perspectiva dos aspectos sociais, também as questões relacionadas às políticas públicas, à acessibilidade às políticas públicas. Ora, um assistente social ele tem que participar coletivamente das decisões do hospital para tornar o atendimento mais humanizado, para tornar o atendimento mais efetivo. Quer ver um aspecto que tem causado muito transtorno e muito sofrimento para muita gente na saúde, em se tratando de qualidade de vida? É os médicos que marcam o atendimento para as 8 e só chegam às 10, 11 horas da manhã. E tem um assistente social naquele hospital que não faz nada para resolver o problema. Conheço N hospitais que tem isso. Quer dizer, que tipo de assistente social que é conivente com a violação direta dos direitos sociais, que é o atendimento imediato da pessoa que está sofrendo? Gente, eu já fui para o hospital queimando de febre, já fui para o hospital vomitando, eu já fui para o hospital praticamente com o pé na cova. Cheguei lá às 5 horas da manhã para ser atendido às 11. O médico marcado para chegar às 6 só chegou às 11 horas da manhã. Então eu fico me perguntando para onde foi o juramento de Hipócrates, né, que os médicos fizeram, que fala tantas coisas bonitas, né? Existem vários juramentos de Hipócrates, mas todos eles são lindos, né? E faz a gente olhar para a medicina. Até muitas crianças, eu quero ser médico quando crescer, porque é uma coisa tão bonita, né? Tão linda. Então, é necessário que o assistente social que trabalha na saúde seja propositivo. Deixe de ser um capacho, de ser só executivo, cumpridor de ordens, aquele que faz triagem na saúde, o preenchedor de ficha. Gente, nós somos... a nossa profissão ela é imbuída da revolução. Tudo que se pensa no código de ética leva ao pensamento da revolução. Como é que se constrói uma nova ordem societária? Mudando atitudes. Mudando atitudes. Educador social que muda atitudes. Nós temos o poder de influenciar as pessoas por meio da dialética marxista, da maiêutica socrática, levar as pessoas a mudarem de atitude, a mudarem do modo de agir, principalmente no que diz respeito ao comportamento ético ou à falta do comportamento ético. Então a gente eu não posso aceitar que os hospitais do Brasil todo, a sua imensa maioria, permita que as pessoas fiquem 3, 4 horas sofrendo, passando dor, tendo seu estado de enfermidade agravado pela irresponsabilidade de médicos que têm um horário marcado para chegar e que só chegam 3 ou 4 horas depois. E aqui eu deixo as minhas escusas, o meu pedido de desculpa para a imensa minoria de médicos que não é assim. Ou seja, a minoria de médicos que não é assim. Porque alguns poucos médicos são éticos, muito poucos. Chegam no horário marcado, trabalham adequadamente no seu horário. E
nós não podemos, enquanto usuários da política de saúde, responder pela negligência do Estado em relação ao salário dos médicos. Se você é médico e aceitou trabalhar na saúde pública, você tem que levar em conta que o usuário não é culpado se o seu salário é baixo. Tem que levar em conta que o usuário da política pública não pode ser responsabilizado pelo seu ganho não ser agradável, não ser aquilo que você esperava ganhar. Se você assumir uma responsabilidade ética de salvar vidas, você tem que ser ético no cumprimento dessa responsabilidade. Quanta gente já morreu na fila do hospital porque o médico se atrasou? Quantas pessoas perderam órgãos na fila do hospital que poderiam ter sido salvos se o médico tivesse chegado na hora marcada? Então é importante pensar os aspectos sociais. Ser atendido no horário é viabilização de direito social. O horário é marcado para as 8, o médico, vamos dar 15 minutos, que o 15 minutos é normal no Brasil, de condescendência para que ele chegue 8h15 e nos tire da dor que estamos sentindo, daquele momento de fragilidade, daquele momento de sofrimento, e nos dê uma saúde, nos dê um amparo, que nós estamos ali por causa disso, acreditamos na medicina, né? Senão não teríamos ido para lá. Acreditamos e por isso a gente está lá. Não estou aqui, eu acho a medicina uma profissão fantástica, se eu tivesse vocação, seria uma profissão que eu seguiria com o maior orgulho. Eu acredito que em função do humanismo que existe em mim e que aflora a todo momento, eu seria muito feliz sendo médico. Eu acho uma profissão fantástica, mas tem que mudar. E o assistente social tem a responsabilidade na construção de uma nova ordem societária de intervir nesse sentido. Você não pode ficar trabalhando no hospital vendo a violação dos direitos sociais escancarado na sua frente o tempo todo e depois você vir para a internet falar em construção de uma nova ordem societária. Não pode. Infelizmente isso é hipocrisia, demagogia, falso moralismo. Tem que intervir, o assistente social tem o direito de ser executivo, tem a obrigação de ser executivo, deixar de ser só propositivo, cumpridor de ordens, pau-mandado, orelha seca. Tem que executar ordens, também faz parte do trabalho profissional, mas propor ordens, intervir também faz parte. Parece que essa profissão se tornou a profissão que é chamada atenção por tudo e por qualquer coisa. E quando não tem mais solução, chama o assistente social para resolver. E aí eu te pergunto, e na hora da gente cobrar também o direito do usuário, não vamos fazer nada? Vamos ficar observando a parturiente passar 2, 3 dias sofrendo na mão de alguns urubus que existem nesse país, alguns carniceiros, e não vamos tomar atitude nenhuma. Simplesmente deixa lá, né? Deixa sofrer, sofre essa, sofre a outra. Já nasce a criança traumatizada, a mãe volta para casa se sentindo frustrada, humilhada, aviltada, porque não teve a sua qualidade de vida garantida no momento do atendimento médico, no momento do atendimento no sistema público de saúde. Nós temos que intervir de alguma maneira. Então essa é uma profissão de revolução. Meu amigo, se você não quer ser revolucionário, vai ser outra coisa na sua vida. E tem poucas profissões que não são de revolução, pouquíssimas. A profissão do assistente social é uma profissão extremamente revolucionária. Aqui a gente combate o preconceito, apoiamos os movimentos sociais, MST, CUT, todos eles, tentamos orientá-los dentro da assessoria e consultoria para que eles não cometam atitudes ilegais que violem a Constituição Federal, mas quando existem leis que violam os direitos sociais. Então você vai ver, a escravidão era mantida de acordo com a lei, o Holocausto foi mantido de acordo com a lei, o apartheid africano estava de acordo com a lei. Às vezes os movimentos sociais têm que respeitar a lei, porque a lei está violando o direito social. E o direito social está acima da lei. O direito humanitário, a liberdade de ir e vir, a garantia, a qualidade de vida, está acima da lei. A lei é que se submete a esse conceito de direitos humanos. Então essa é uma profissão de revolucionário. Se você não consegue ser revolucionário, você está na profissão errada. Vai fazer outra coisa da sua vida. Se você não consegue bater de frente com os violadores de direito, se você não consegue bater de frente com quem quer se aproveitar do mais fraco, quer tirar vantagem daquele que tem menos conhecimento, quer humilhar aquela pessoa que não tem posses, que não tem condições financeiras, você não consegue se posicionar ao lado do trabalhador, só pensa no patrão, só pensa na classe religiosa, só pensa na doutrina da igreja, só pensa nos maiores, no latifundiário, só pensa no capital, na economia, só pensa na riqueza,
você está na profissão errada. Essa é uma profissão de revolução, para defender o mais fraco, para defender o excluído, para defender a vítima de preconceito, para defender a mulher que apanha do marido, para defender a criança que sofre maus tratos. Então, se você é defensor da cultura do estupro, ainda que de forma velada, está na profissão errada. Se você justifica o fato de uma mulher ter apanhado do marido, explicando que ela apanhou porque merecia, ou porque aprontava, ou porque era muito irritadinha, está na profissão errada. Está na profissão errada. Se você não defende o direito do índio brigar pela terra dele, até cobrar imposto, cobrar pedágio na estrada que passa por dentro da terra dele, como direito social, você está na profissão errada. Se você não defende o direito do MST, tomar posse de terras devolutas ou de terras improdutivas, está na profissão errada. Essa é uma profissão de revolução para mudar a atual sociedade. Se você é conservador, quer conservar as coisas como estão, está na profissão errada, porque essa não é uma profissão para conservador. Pelo contrário, essa é uma profissão de não conservação, ou seja, de desmontar a estrutura como está para construir uma nova estrutura, uma nova ideia, um novo pensamento, um novo modo de olhar as coisas, um novo modo de enxergar as coisas, de visualizar o mundo, de interpretar a realidade. Vamos parar com esse senso comum, com esse fato social estabelecido e empurrado goela abaixo nas pessoas, que leva as pessoas à ignorância. Para se ter qualidade de vida, precisa ter saúde. Mas não é só saúde, é saúde humanizada, saúde com qualidade, saúde com atendimento igualitário, equânime, com equidade para todas as pessoas. Começando pela parturiente, pela criança que nasce ali no parto, até o idoso. Passando aí pelo adulto, pela criança, pelo adolescente, pela pessoa com transtorno mental, em função da reforma psiquiátrica. A gente poderia falar aqui muita coisa a respeito disso, mas que já melhorou bastante pela reforma psiquiátrica. Mas precisamos falar muito no idoso, porque eu estou vendo muita ontem mesmo no curso, né, com todo respeito ao meu aluno, que é um rapaz super inteligente, ele não é assistente social, então ele não tem a obrigação de conhecer as nuances do serviço social, as abordagens do serviço social. Um aluno inteligente, um rapaz que eu sei que vai muito longe ainda, mas que ficou abismado quando eu disse que um idoso abrigado numa instituição pública ou numa instituição de abrigamento, por mais boa e de qualidade que essa instituição seja, não é um cidadão pleno, é um cidadão pela metade. Por quê? Porque o cidadão tem direito, obrigação garantida pelo Estado, direito ao convívio comunitário e familiar. Se o Estado não trabalhou adequadamente para que o direito à convivência comunitária e familiar fosse garantida ao idoso, esse idoso não é um cidadão pleno. Não importa se ele durma em cima de colchão de ótima qualidade, se ele tenha vários profissionais atendendo ele, não importa se a alimentação seja de ótima qualidade, tudo isso é indispensável e importante. Mas o convívio comunitário e familiar é um direito que ele tem. Não foi garantido, ele não é um cidadão pleno. O mesmo se fala a respeito da criança que está em abrigamento, a criança que foi tirada, ou que perdeu a família por um motivo ou por outro, ou que foi tirado do convívio familiar em função da interdição civil, ou em função, isso se aplica também a pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno mental, e se aplica também em alguns casos a criança teve o poder familiar suspenso ou está esperando a adoção. Enquanto ela estiver lá, não importa que qualidade tem, ela pode ter assistente social, psicólogo, médico, psiquiatra, os cambal, né? Usando uma linguagem aqui bem informal, mas ele está sendo negado a ele o direito da convivência comunitária e familiar. Não é um cidadão pleno. Para que ele seja um cidadão pleno, ele tem que ter a convivência comunitária, os laços das relações comunitárias, e ele precisa ter uma família, viver no seio de uma família. E que se entenda aqui que por família eu não estou falando aqui de homem, mulher, casada, o conceito apenas, unicamente, o conceito da família tradicional, defendida pelos conservadores e tradicionalistas. Eu estou falando de família. Família é quem cuida. Família é quem tem relação afetiva. E já está garantido em lei, o peso maior é a afetividade sobre o biológico, ou seja, o valor da afetividade de cuidar e amar é superior aos laços de sangue. Os laços afetivos são superiores aos laços de sangue. Já é garantido em lei e é muito correto. É um posicionamento ético e correto. Quem cuida é que é família. Então nós vamos ver aí muitas questões na construção da qualidade de vida que nos levam a isso.
Então, o idoso, na questão da qualidade de vida, ele precisa da convivência familiar. A pessoa com transtorno mental, mesmo aquelas que estão internadas compulsoriamente, vão precisar da convivência familiar. Ou seja, a qualidade de vida, ela nasce do afeto. Ela nasce do afeto profissional, técnico e do afeto familiar. E a qualidade de vida, ela tem muitos outros aspectos que vão muito além disso. Tem relação com a alimentação, uma boa alimentação, né? Precisa ser uma alimentação de caviar, mas uma alimentação que atenda os pré-requisitos alimentares. Ela tem relação com o lazer, ela tem relação com a atividade física, né? Então precisa se garantir a atividade física dessas pessoas. Ela tem relação com a questão, principalmente, e também, mas não menos importante, com a informação. Qualidade de vida tem relação direta com a informação. Então nós somos educadores sociais, nós temos o dever de informar as pessoas. Informar e formar. Como educador social que somos, em todas as profissões que entrarmos, nós estaremos gerando nas pessoas, através da parceria que se estabelece, criando nas pessoas, né? Mas deixa eu explicar isso aqui para não ficar dúbio e confuso. Através da parceria que se constrói com o usuário da política pública, nessa dialética marxista, nessa maiêutica socrática, nessa construção técnica, afetiva, científica que se constrói, nessa discussão do direito de ir e vir, de perguntar e responder, olho no olho, da escuta sensível, do diálogo sensível, é um trabalho em parceria, que se constrói com o usuário. Não é que eu vou conscientizar o usuário, mas eu vou sensibilizar. E ele, através da sua razão, da sua racionalidade, vai pensar comigo a sua qualidade de vida e vai entender, através da informação, o que ele pode acessar, como ele pode acessar. Então, se a pessoa... quem tem direito à saúde? Todas as pessoas, independente de estarem doentes ou não. Independente de a doença estar agravada ou não. O que é que está acontecendo no sistema público de saúde brasileiro? Só tem direito à saúde quem está doente de forma grave. Então tem que esperar ficar grave para ser atendido no sistema público. Enquanto é novo, que pode ser tratado mais adequadamente, que pode ser prevenido, que pode evitar que fique grave, que pode evitar onerar o sistema público, os cofres públicos, porque tratar uma enfermidade quando começa é diferente de tratar depois que ela se agravou. A despesa que se tem financeira, orçamento, é uma questão de inteligência. A despesa que você tem no orçamento para tratar uma enfermidade no início é pequena em relação, 20% no máximo, em relação àquilo que vai se gastar depois que se agravou. Mas parece que o sistema público prefere que esteja agravado. Então nós vamos ver aí, eu já falei aqui várias vezes nessa página, várias reclamações de assistentes sociais que não conseguiam se defender porque eram contratados ou porque estavam sendo ameaçados, inclusive, né, por prefeitos de perderem um emprego, por secretários de saúde de perderem um emprego, que tiveram que fazer triagem de pessoas para ver quem seria atendido e quem não seria. Gente, o termo triagem não se aplica na saúde, nunca, a menos que aquele sistema tenha a intenção de colocar uma pessoa para ser atendida aqui, que é no caso mais grave, e a outra para ser atendida ali. Não tem isso. Agora, em questões humanitárias, no que diz respeito, eu preciso salvar primeiro quem está quase morrendo e em seguida atender quem está menos grave, a enfermidade é menos grave, aí tudo bem. Mas eu fazer uma triagem e atender quem está morrendo e mandar o restante para casa, isso não existe. Isso é violação direta dos direitos humanos. Isso é crime. E toda pessoa que passar por isso pode se dirigir, se precisar de informações comigo, se precisar de orientação comigo, é só me procurar que eu oriento como fazer. Eu tenho inclusive um documento salvo para isso. Você tem que entrar imediatamente com mandado de segurança via Ministério Público pelo direito líquido e certo, precisa ser cumprido imediatamente. Vou contar um caso para vocês. Há muitos anos atrás eu trabalhei uma época fazendo um bico, eu fazia faculdade já nessa época, mas aí eu trabalhava durante a semana, às vezes cortando cano ou fazendo algum outro trabalho, e no final de semana eu fazia uns bicos para poder complementar a renda. E eu fui trabalhar na marcenaria para complementar a renda e no final da tarde, umas 3 horas, 3 para 4 horas, um fiapo de madeira entrou nesse olho, bem no centro do olho, e ficou, entrou e ficou. E eu fui procurar um hospital atrás de atendimento, quando cheguei lá, não tinha médico.
E não tinha oftalmologista, né? Obviamente, quase nenhum hospital tem. Eu falei pro meu secretário de saúde, foi chamado também. Ele disse assim, eu vou tentar lhe ajudar, ver se eu consigo um enfermeiro para remover essa farpa do seu olho. Eu falei, duas coisas que o senhor tem que levar em consideração antes de me oferecer um enfermeiro. Primeiro, eu não vim pedir a sua ajuda. Eu vim exigir um atendimento com oftalmologista que eu já paguei, já está pago, durante muitos anos já paguei, meu pai pagou, meu bisavô pagou, são impostos acumulados nos cofres públicos, no erário da União, e eu quero desfrutar desse direito, é um direito que eu tenho, eu quero desfrutar. Eu preciso de um oftalmologista para me remover, enfermeiro não vai botar a mão no meu olho, clínico geral não vai botar a mão no meu olho, só um oftalmologista, é um direito que eu tenho, estou exigindo. Não posso fazer nada por você. Eu falei, não vim aqui pedir sua esmola, só um direito viabilizado. Ele não pôde fazer nada, dali mesmo eu peguei o mototáxi, fui direto para o Ministério Público, cheguei lá, estava quase fechando o Ministério Público, mas eu ainda consegui entrar com mandado de segurança, imediatamente o Ministério Público me deu uma carta, voltei para o hospital, entregou, em menos de 30 minutos chamaram um oftalmologista de uma outra cidade para me atender, ele já estava lá em cima para me atender, porque eu entrei com mandado de segurança e já deixei aberto um processo pedindo a indenização pelo olho ou de 20 mil reais. Então é isso que tem que fazer. Agora, o que acontece? O povo brasileiro, infelizmente, ainda está preso no pensamento da escravidão. A maioria dos cidadãos brasileiros ainda estão presos no pensamento do coronelismo e no pensamento da escravidão. Não existe ainda a formação de que você paga e tem direito. Que você, agricultor, que nunca contribui com o INSS, tem direito a ser aposentado, porque cada quilo de feijão que você comercializa, que você produz e depois vende, cada saca de feijão, já tem um imposto embutido que é já transferido automaticamente para a Previdência. Então você, agricultor, está pagando imposto a vida toda embutido. Toda a sua produção já tem um imposto embutido, que vai para os cofres da Previdência. E você comprou uma camisa, tem um imposto embutido. Colocou 1 litro de gasolina, tem imposto embutido. Tudo, pagou a energia elétrica, pagou a água, tem imposto embutido. Então, quando a gente precisa do sistema de saúde, nós não estamos lá pedindo favor a ninguém. A gente já pagou, nossos pais pagaram. Se você vê um impostômetro em São Paulo ou outro de Brasília, está sempre mostrando lá trilhões sendo acumulados. A gente já pagou. Então nós estamos lá para exigir um direito que já é nosso. E aí a gente vai ficar ouvindo o cara dizer, eu vou te fazer um favor? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso não pode. Então você é assistente social da saúde, a saúde não tem condicionalidade. Não é como assistência social... Obrigado, Rose. Não é como assistente social que você vai de acordo com a condição econômica. Saúde é um direito de todos, seja rico, seja pobre, esteja doente ou não esteja. Se você não estiver doente, mas estiver se sentindo doente, você tem o direito de exigir o seu atendimento. Agora a gente paga para um serviço, aí chega lá na hora do atendimento, tem vaga para um, mas não tem para gente. Você paga para um atendimento, tem que fazer o sorteio para poder marcar a chamada, consulta, ou daqui não sei quantos dias, talvez daqui até lá já morreu. Isso tem que mudar. Quer ver uma outra coisa que eu quero falar aqui sobre a qualidade de vida? Olha, o TFD, eu já gravei, eu tenho inclusive uma palestra gratuita na plataforma Serviço Social Brasil, ou na plataforma Ideia Criativa Cursos, gratuita, quem quiser lá dá diploma, dá certificado e tudo mais, de 3 ou 4 horas já está lá. Quem quiser é só acessar lá, é grátis, é só entrar, assistir a palestra, ler os artigos e já recebe o certificado da palestra Tratamento Fora do Domicílio. Mas o TFD é um remendo, é um erro constitucional. O TFD ele em si é uma violação de direitos sociais. Veja como o Estado tapeia e nos engana, né? O Estado tem essa capacidade de nos iludir com pão e circo, e a gente acha, nossa, que coisa linda, TFD, aleluia. E aí fica todo mundo batendo palma e berrando que nem ovelhinha ali em volta da manjedoura, né? Mas não tem como se o TFD fosse o próprio Cristo. Não é isso, gente. O TFD é um erro. Eu dei a palestra, eu defendo que se o remendo tem que funcionar, pelo menos ele tem que ser um remendo bom, né? Ele tem que ser a resolução 55, um remendo, tem que ser um remendo de qualidade.
Pelo menos, né? Mas o certo seria se não tivesse que existir o TFD. Porque a pessoa que paga imposto no município, ele não vai pagar imposto na capital. Ele não paga o imposto dele no outro município. Ele paga pelo serviço no município dele. Então o serviço que ele pagou tem que ser oferecido no município dele, né? A pessoa que foi acometida aí de CA, né? As pessoas não gostam que fale a palavra câncer, né? Mas enfim. Por exemplo, a pessoa que foi acometida de alguma enfermidade, ela tem o direito de ser atendida no município dela, onde ela passou 30, 40 ou 10 anos ou 50 anos pagando impostos. Agora ela vai ter que se deslocar, já vai passar pelo sofrimento do deslocamento, que a depender da enfermidade, agrava ainda mais a enfermidade. Aí vai ter que ficar mendigando, porque o TFD se tornou uma forma de cabide de voto, onde o usuário do serviço público tem que ficar mendigando, pedindo, implorando às secretarias de saúde para receber aquela ajuda de custo para poder se deslocar até o lugar. E quando o município muitas vezes tem o transporte para levar o usuário da política de saúde para outra cidade, é utilizado para ir para carnaval, é utilizado para ir para festa, a sovar os cabides de votos, cabo eleitoral. Já vi acontecer muitas vezes de os usuários doentes serem mandados embora para que fulaninha e fulaninho, que era amigo do vereadorzinho, fosse para um carnaval, fosse para micareta, fosse para festa, fosse para o baile, fosse passear no shopping, então o TFD é um remendo. Mas se o TFD, prometo que vou ler todos os comentários depois e responder, viu? Que algumas pessoas me reclamaram que eu ficava respondendo os comentários e aí acabava me atrapalhando, né? Então o TFD se tornou um favor, se tornou uma política para ganhar voto, se tornou uma propaganda eleitoral, já era ruim, era uma coisa que já nasceu ruim, piorou no caminho. Então, como remendo, se é para fazer bem feito, tem que ter um assistente social envolvido aí no procedimento para fiscalizar, tem que se montar aí as pessoas que são dependentes permanentes do TFD nos municípios. Recomendo aí que o assistente social incentive o apoio a este movimento social para que eles criem uma associação para lutar pelos direitos deles e não sofrerem abuso. Por quê? A pessoa usuária do TFD precisa de qualidade no transporte, ela precisa de qualidade na acomodação do outro lado, ela precisa de qualidade na alimentação do outro lado. E aí entra outra questão. O hospital, a unidade pública de saúde que está lá do outro lado, que vai receber o usuário do TFD, não quer receber. Por que não quer receber? Porque o orçamento é pouco. Não quer receber, quando recebe, recebe mal, porque já está superlotado, e várias outras questões que levam à violação de direitos sociais, que negam a qualidade de vida, que diminuem os indicadores do IDH, que transformam essa pessoa usuária da política pública num pedinte de favores ao Estado por um direito que deveria ser viabilizado, garantido pelo Estado de forma equânime, de forma a garantir uma qualidade de vida que não gerasse mais sofrimento, que não gerasse uma potencialização, um agravamento da enfermidade pela qual a pessoa está passando. Então, nós temos muitas questões para analisar em relação à qualidade de vida. Essa é uma delas, né? Outras questões que nós precisamos, que o assistente social precisa trabalhar nos hospitais. Gente, isso é grave. Isso que eu vou falar aqui agora é muito grave. O assistente social tem que fazer estudo social com os usuários do sistema de saúde, principalmente com aqueles que são permanentes ou com aqueles que têm períodos de enfermidades de maior alongamento, ou com os idosos, com uma pessoa com deficiência, com transtorno mental, ou com aquelas enfermidades de longa duração, ou até algumas incuráveis, mas que só passam por tratamento. Qual é esse procedimento? Ela precisa realizar um questionário com essas pessoas para saber do atendimento que recebe por parte dos enfermeiros. Porque eu conheço enfermeiros, inclusive um deles salvou a minha vida, eu agradeço a esse enfermeiro, porque se não fosse ele hoje, eu nem estaria aqui falando com vocês. Então, meu respeito aos enfermeiros que aguentam, que ficam ali no antagonismo entre as necessidades do usuário, a negligência do Estado, que às vezes não fornece nenhum material necessário para que ele trabalhe adequadamente, e também a superioridade do médico, que judia dos enfermeiros, né, maltrata muitos enfermeiros. Então tem muitos enfermeiros de qualidade. Eu tenho que fazer esse reconhecimento aqui, esse apontamento bem sério,
antes de falar sobre o restante do que eu vou dizer. Mas, gente, existem enfermeiros que são verdadeiros carniceiros, e não são poucos, são muitos. Então, o assistente social tem que fazer esse levantamento no hospital em que ele trabalha, porque enquanto educador social, ele também tem que trabalhar com a equipe. Ele também tem que educar socialmente a equipe para que não haja violação de direitos sociais na perspectiva do atendimento por parte dos enfermeiros. Daquilo que eu disse antes, nós somos propositivos, temos que influenciar as pessoas, temos que sair da execução, do comodismo da execução, deixar de ser cumpridores de ordem. É uma questão de valorização profissional, é uma questão de empoderamento profissional, é uma questão de capacidade técnica. Então, se existem abusos, negligências, maltratos por parte de médicos ou enfermeiros no hospital, isso tem que entrar num estudo científico, numa pesquisa de campo, num estudo social. Isso tem que entrar numa reunião participante que o assistente social vai realizar no hospital para confrontar essas pessoas. E eu estou usando o termo certo. Na verdade, vai propor a dialética marxista, mas é um certo confronto de ideias, né? É claro que você vai com respeito ao posicionamento profissional das demais pessoas, à formação que eles têm. Você não vai brigar, né? Porque o assistente social não pode formar a figura de briguento. Nós somos revolucionários, mas é uma revolução intelectual, inteligente, feita com bases e princípios. Vai provocar ideia, baseado, né, nos direitos humanos, a respeito, uma palestra, uma reunião participante. Então, nós precisamos, dentro da perspectiva da qualidade de vida, estabelecer o princípio da lógica que o paciente, o usuário, o paciente na linguagem da medicina, o usuário na linguagem do serviço social, está ali, precisa de qualidade no atendimento, precisa que os enfermeiros sejam humanos, atenciosos, afetivos, entenda que a pessoa está ali passando por uma situação de dificuldade, de limitações, de enfermidade, né? E eu, quando fiquei hospitalizado, nessa vez mesmo que eu falei aqui no início dessa gravação, na primeira semana que eu fiquei, depois estourou os pontos de uma cirurgia que eu fiz, porque foi mal feita. Na primeira semana, a pessoa que me atendia era uma pessoa, eu não conseguia nem me mover, e ela me dava banho como se estivesse me batendo, dando os tapas. E eu fiquei quieto, né? Porque você já está ali, você não sabe se uma pessoa já mal intencionada não vai lhe dar uma injeção, né? E eu aguentei, mas esperei sarar e sair do hospital para depois eu fazer a minha queixa. Enquanto fiquei ali, eu fiquei quieto. Na primeira semana eu sofri na mão dela. Sofri porque ela era muito bruta, extremamente ignorante, bruta. Enfim, da segunda semana em diante trocou de enfermeira, graças a Deus. Aí veio essa outra que me acompanhou durante 29 dias e que foi realmente um anjo, afetiva, extremamente. Era ela e o esposo, trabalhavam os dois no hospital, ambos os dois, realmente um casal assim maravilhoso. E eu então falo da minha própria experiência, que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu ter conhecido aquelas pessoas, porque senão eu saía com a imagem só da primeira. Veja só, então no serviço social, né, gente, tem assistente social que não vale o que o gato enterra. Em todas as profissões tem. Então a gente tem que combater esse tipo de profissional através do empoderamento da profissão, porque esses profissionais prejudicam a nossa profissão, né? Um mau enfermeiro prejudica a profissão de enfermagem, né? Que é uma profissão tão linda. Um médico ruim prejudica a medicina, um assistente social ruim prejudica o serviço social. Então não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira dizendo que não tem, porque tem, né? Então nós estamos nessa luta. Quem é o objeto do nosso trabalho, sem o qual a gente nem teria trabalho? O usuário da política pública. A gente está ali em função dele. A comida que a gente bota na mesa, nós estamos trabalhando ali, acontece em função dele. Então vamos fazer nosso trabalho bem feito, vamos honrar o juramento que fizemos, vamos garantir a qualidade de vida enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos atendendo, um olhar sensível, afetivo, técnico, uma preocupação a mais, pensando que lá na frente alguém da nossa família também vai estar na mesma condição e a gente desejaria, né, que aquela pessoa fosse bem tratada também. Então, quando a gente pensa nisso, ou até o próprio profissional, uma hora também acaba hospitalizado, né? Isso ninguém escapa, é uma verdade inegável. Como dizia no Alto da Compadecida, o João Grilo, o mal que vem a todos, uma hora chega pra gente também. Então é importante você pensar humanamente
que a qualidade de vida começa no hospital, começa no acolhimento, no atendimento, e o assistente social tem essa responsabilidade intrínseca de lutar pela qualidade de vida. E essa luta tem que acontecer, em primeiro lugar, educando socialmente, em parceria, o usuário da política pública, para que ele cobre os seus direitos e participe democraticamente, socialmente, através da participação social, do controle social do sistema de saúde. E, em segundo lugar, tem relação também com as discussões, os debates, as dinâmicas, as reuniões participantes, as discussões dialéticas com a profissão. E aí vem a outra parte, que é a questão da continuidade do processo quando o usuário recebe alta. O atendimento em saúde não pode terminar na alta. E esse é um problema agravado no Brasil, que invariavelmente termina na alta. Eu estou falando isso aqui que eu estou falando para vocês, não é em base de especulação, não. São estudos que comprovam, né, que termina na alta. A alta acabou. Cadê o acompanhamento? O monitoramento? Né? Depois que criou o NASF, quando o NASF funciona, porque nem todos funcionam, mas quando funciona, esse acompanhamento também pode acontecer pelo NASF. Aí vai dizer assim, mas professor, esse trabalho não tem que ser feito pelos agentes de saúde? Também. Mas a rede socioassistencial não se resume só ao trabalho do agente de saúde. O agente de saúde, na maioria dos municípios, costuma passar nos lugares apenas em assuntos relacionados. Quando existem questões de vacina, quando existem questões relacionadas à dengue, a chikungunya, a zika, quando existe alguma endemia ou epidemia. Mas no restante nunca vi. Não sei se passa. Não sei aí na sua região, mas na minha região eu só vejo eles nessa época. Quando tem que passar, colocar algum remédio, fazer a fiscalização dos quintais em relação à dengue, na zika, chikungunya, quando tem algum tipo de vacinação, ou se a casa tem algum recém-nascido. E o recém-nascido nem sempre também acontece. Então, outros tipos de enfermidade, não vejo acompanhamento. Então, há necessidade de a gente pensar muito nas questões da qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, por que a qualidade de vida é importante? Em primeiro lugar, a qualidade de vida é um remédio. Por isso que é importante. Já é posicionamento firme e conceito já fundamentado que a qualidade de vida é remédio, tal qual outros remédios. Ou seja, a qualidade de vida ajuda a curar a pessoa que está acometida de alguma enfermidade. Se não existe qualidade de vida, existe o agravamento da enfermidade. Se existe qualidade de vida, a enfermidade diminui e automaticamente a despesa, a onerosidade do sistema de saúde também diminui. Então, quando a gente fala de qualidade de vida e fala de saúde, a gente também não está falando só do hospital. Nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de distribuição de renda para que haja de fato uma alimentação saudável. Nós estamos falando, e aí vem os outros aspectos, que é a pessoa com transtorno mental, a pessoa com deficiência, o idoso, o acompanhamento do idoso. Então veja bem que trabalhar a saúde no serviço social não se resume apenas àquela pessoa que é profissional, que está trabalhando no NASF, no CAPS, ou em alguma instituição de saúde. A perspectiva de saúde está em todas as áreas socioocupacionais do serviço social. Elas aparecem em todo lugar. Elas vão aparecer no CRAS, quando uma criança chega lá apresentando sinais de subnutrição. Elas vão aparecer também no CRAS quando você encontra um idoso e percebe que esse idoso não está se adequando adequadamente. O NASF, isso mesmo, Júlio. Mas muitas cidades não têm o NASF, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o NASF tem cidades que funcionam assim de forma extraordinária, maravilhosa. Já tem cidade que só existe para conseguir o orçamento fornecido pela União. É só mais do mesmo. Como disse também no Alto da Compadecida, é igual ao inferno. Existe, mas não funciona. Enfim, então, voltando para a nossa questão, a qualidade de vida, nessa perspectiva, estabelece o princípio também da igualdade. Né? Então, nós estamos falando de qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida na saúde, e a qualidade de vida no trabalho também pode levar às questões que geram enfermidades. Veja bem, então, da perspectiva da prevenção à enfermidade,
a qualidade de vida relacionada à saúde estão em todas as áreas ocupacionais. Agora já começamos a falar de serviço social no trabalho, ou seja, de qualidade de vida no trabalho que leva a pessoa a evitar, a prevenir a existência de enfermidades. Vamos supor, uma pessoa que trabalha dentro de uma mina, né? Nós tivemos na história da humanidade muitas mortes em função de envenenamento por pessoas que trabalhavam em minas, pessoas que trabalham em condições de insalubridade, exposição a perigos e várias outras coisas. A Constituição está dizendo, saúde não é apenas ausência de doenças. Exatamente. Então, esse acompanhamento que gera qualidade de vida tem que ser feito com base na rede socioassistencial. Não tem que ser feito só pelo agente comunitário. Essas discussões elas têm que ser mais abrangentes, porque o agente comunitário não tem competência técnica suficiente para atender todas as necessidades que determinados usuários do sistema público de saúde têm. Não tem. Então, apesar de haver a necessidade do agente de saúde, há também a necessidade da participação de outras profissões. Então, gente, para saber mais sobre aspectos sociais e qualidade de vida na saúde, recomendo vocês a participarem do curso Serviço Social na Saúde, que está agora passando por uma reformulação. Estou renovando todo o conteúdo dele, já comecei, estou fazendo isso, para que ele tenha um conteúdo melhorado de mais qualidade. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, um grande abraço e apareçam. Aí não esqueçam de assinar aí a live, de marcar a notificação para você ser avisado de quando eu entrar online para transmitir. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima.